Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais um programa Agronegócio e você vai ver a partir de agora. Cenário no mercado de reposição de bovinos de corte é de calmaria nos negócios. Mercado de ovos teve queda na última semana. Financiamento do Plano Safra 2017-2018 deverá repetir em termos reais. Quer dizer, já descontada a inflação, os valores destinados na safra anterior. Mercado do boi gordo com maior movimentação se comparado às semanas anteriores. Departamento de Agricultura dos Estados Unidos apontou os 10 maiores mercados consumidores de carne de frango. E Rogério Coan, diretor da Coan Assessoria, fala sobre a importância da reciclagem técnica. O agronegócio está começando. O cenário no mercado de reposição de bovinos de corte é de calmaria nos negócios. Porém, aos poucos, as negociações começam a movimentar o mercado. No fechamento da última semana, as referências ficaram praticamente estáveis na média geral de todas as categorias de machos e fêmeas anelorados, pesquisados pela Scott Consultoria. Houve desvalorização de 0,2% nos últimos 7 dias. E para o curto prazo, a expectativa é de maiores movimentações. O primeiro motivo é o manejo da vacinação contra a febre aftosa no mês de maio. A maioria dos pecuaristas aproveitam este manejo para apartarem e selecionarem os bezerros que irão ser negociados, garantindo assim um incremento de oferta para a categoria. E outro fato a ser destacado é que com a entrada do período seco e a expectativa de aumento no número de animais terminados em confinamento, as categorias mais eradas tendem a ser mais procuradas e mudanças nas cotações não estão descartadas. O mercado de ovos teve queda agora na última semana. A oferta se mostrou maior que a demanda no final de abril, pressionando as cotações. Nas granjas paulistas, a caixa com 30 dúzias de ovos está sendo comercializada em média R$ 77,50, uma queda de 10,4% em apenas 7 dias. Já no mercado atacadista, em igual período, o recuo foi de quase 10%, com a caixa do produto cotada em R$ 82,00. Diante do cenário atual, quedas nas cotações não estão descartadas em curto e médio prazos. O financiamento do Plano Safra 2017-2018 deverá repetir em termos reais, já descontada a inflação, os valores destinados na safra anterior, superando ligeiramente os 200 bilhões de reais. Pelo menos é o que disse o ministro Blairo Maggi, que é o ministro da Agricultura. E de acordo com o ministro, o que ainda está em discussão sobre o Plano Safra é a definição da taxa de juros e a distribuição dos recursos em cada programa do Ministério. Em entrevista à imprensa, Blairo Maggi voltou a defender que a agricultura familiar seja também integrada ao Ministério da Agricultura e que os agricultores de pequeno porte tenham acesso a novas tecnologias, como as divulgadas, por exemplo, em feiras agropecuárias e grandes eventos. O ministro disse ainda, ao ser questionado sobre a contribuição ao Fundo Rural, prevista na proposta de reforma da Previdência e decidida como obrigatória pelo prazo retroativo de 5 anos pelo Supremo Tribunal Federal. E agora vamos ver como é que anda o tempo para hoje no estado de Goiás. Para a maioria dos municípios, teremos hoje tempo parcialmente nublado, sol na maior parte do período. Vamos conferir agora a temperatura para os principais municípios produtores do estado de Goiás. São Miguel do Araguaia, 34 a máxima e 22 a mínima. Minaçu, 32 a máxima e 20 a mínima. Posse, 32 a máxima e 21 a mínima. Aruanã, 34 a máxima e 22 a mínima. Cabeceiras, 29 a máxima e 18 a mínima. Itaberaí, 32 a máxima e 20 a mínima. Cristalina, 26 a máxima e 16 a mínima. Mineiros, 32 a máxima e 14 a mínima. E Rio Verde, 29 a máxima e 16 graus a temperatura mínima.
E depois do intervalo, você vai ver que o mercado do boi gordo com maior movimentação se comparado às semanas anteriores. O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos apontou os 10 maiores mercados consumidores de carne de frango. E Rogério Coan, diretor da Coan Assessoria, fala da importância da reciclagem técnica. Nós voltamos já. Mercado do boi gordo com maior movimentação se comparado às semanas anteriores. A recuperação nos preços do boi gordo atraiu parte dos produtores que tinham boiadas para comercializar. E dessa forma, os frigoríficos foram capazes de ampliar as escalas de abate. Em São Paulo, as indústrias contam com programações que atendem em média 4 dias úteis. Apesar de ainda não haver abundância de oferta, este quadro é mais confortável do que a escala média dos 2 últimos dias úteis verificada na primeira quinzena do mês. Para o curto prazo, fica a expectativa quanto à oferta de boiadas terminadas com o avanço do calendário, rumo à transição entre a safra e a entre-safra. Além disso, será fundamental a resposta do mercado da carne frente a um volume maior de abates nas próximas semanas. Assim, a estratégia de retenção de boiadas deve ser friamente analisada pelo produtor, considerando, além dos riscos de mercado, a capacidade de suporte na fazenda e custos de carregamento do estoque. E agora eu vou conversar com Josué Lopes Siqueira, gerente técnico da Ceasa. Josué, bom dia. Bom dia, Toninho. Bom dia a todos vocês. Tudo bom, Josué? Tudo bem. Josué, o que aconteceu? Semana passada, nesses últimos dias aí, aquela previsão mesmo que a gente já vinha falando, sim, de situação instável, total, né? Totalmente instável. O produtor não sabe nem o que faz, né? Uma hora está lá em cima, uma hora está embaixo, então realmente é uma situação aí que, por enquanto, nós vamos estar convivendo com essa situação aí, pelo menos por alguns dias. O que aconteceu com o tomate, Josué? O tomate despencou de novo, mas de certa forma não foi ruim, né? Mas ele estava reagindo bem de preço, mas essa semana, aliás, fechou a semana passada com já a faixa quase de R$100. Hoje, essa semana, já entrou na faixa de R$50 a R$60. Por que isso está acontecendo? O produto vem de fora, né? Aí o setor atacadista... Está vindo tomate da Bahia? Da Bahia, do interior de Santa Catarina, do Espírito Santo, interior de São Paulo, Minas. Então, quando esse produto entra no mercado, o preço cai naturalmente. Quer dizer, prejudicou o produtor de maneira sensível, mas é claro que ajuda o consumidor. Só que essa queda no preço, para chegar até você que está nos assistindo, demora uns dias, viu? Talvez nem chegue. É uma situação crítica, né? Porque o produtor, às vezes, quando pega um preço melhor, ele se entusiasma. Aí, claro, de repente, o tomate vem e despenca novamente. Aí fica uma certa frustração, né? E o que mais que despencou de preço, José? Olha, o chuchu também não está segurando. O chuchu está bem baratinho. Hoje ele está no atacado, está 68 centavos no atacado. É muito barato. Barato, né, demais, né? Vale a pena colher, José? Ele produz bastante, né? Com tudo, devido à alta produtividade dele, ainda compensa colher, né? Mas alguns produtos como a vagem, ela caiu bastante. Ela estava de 100, hoje já está 60. Mas se ela, aquela vagem mais fraca, hoje o produtor não quer catar mais, porque o preço dela é inferior ainda. Porque 60 é o preço da vagem considerada de primeira. Você vai pegar uma segunda aí que já vai cair para 30, ele já fica naquela questão assim, se colhe ou não colhe, né? Porque às vezes não compensa colher, por causa do custo. Não compensa, aí passa a máquina em cima, arrebenta tudo e o prejuízo vai embora. O custo da colheita sai mais caro do que a venda do produto. Quer dizer, prejuízo ele sempre vai ter, né? A situação é realmente... Agora, no geral, qual que é a sua expectativa, Josué? Olha, ainda nós vamos estar convivendo ainda esse mês com essa instabilidade e provavelmente com mais alta na cebola, na batata. Esses produtos também devem estar aí, gradativamente eles estão reagindo no mercado, né? Quer dizer, compensaria então a população, vamos dizer de maneira geral, formar um grupo e comprar lá na Ceasa? A famosa compra conjunta, né? Porque você conseguiria derrubar aí os preços em torno de 50%, 60%. Ou mais. Talvez até mais, né? Considerando o varejo, dá mais de 100%. De compensação em favor, por exemplo, de um grupo de compradores, no caso, a compra conjunta, né? Quer dizer, é tão fácil, né, Josué? Você pega um prédio, por exemplo, de 10, 15 andares, você já pensou se todo mundo resolvesse? Exatamente. Quer dizer, entrar num acordo com o síndico aí, ou o próprio
o próprio síndico vender para os condôminos. Aí, seria um negócio interessante, a preço basicamente. Mas já, esse programa da compra conjunta normalmente é feito entre famílias, né? Entre 4, 5 famílias no máximo. É o suficiente para ter ratear bem, o custo bem em conta e o produto também de boa qualidade. Porque vai lá e escolhe, geralmente pega produto de primeira qualidade, isso, né? Lembrando que não tem nenhuma restrição para o consumidor ir lá na casa comprar. Se algum grupo de família desejar fazer isso, né, nós orientamos quais os procedimentos para que ele chegue lá e consiga aí êxito nesse procedimento. Josué, é interessante isso aí. Pois é, você que está nos assistindo, forma um grupo, junta um pessoal aí, umas 8, 10 pessoas, vai lá toda terça ou toda quinta, faz a compra da semana, que você vai economizar no mínimo 60%, 70%. Né, Josué? Isso, com certeza. Josué, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação e até o próximo. Se Deus quiser, até o próximo. E depois do intervalo, você vai ver que o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos apontou os 10 maiores mercados consumidores de carne de frango. E o Rogério Coan, diretor da Coan Assessoria, vai falar da importância da reciclagem técnica. Nós voltamos já. Levando em conta o volume produzido internamente e as importações e exportações efetivadas, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos apontou agora que em 2016, os 10 maiores mercados consumidores de carne de frango foram, pela ordem, Estados Unidos, China, União Europeia, Brasil, Índia, México, Rússia, Japão, Argentina e África do Sul. E como nós podemos ver, o Brasil, primeiro exportador mundial do produto e agora confirmado pelo Departamento americano como segundo produtor mundial à frente da China e atrás somente dos Estados Unidos. E ocupa apenas o 4º lugar no ranking dos grandes consumidores. Mas esse posicionamento, ele muda e radicalmente quando se considera a população dos países arrolados e, portanto, o consumo per capita aparente. Então, apenas os Estados Unidos em primeiro lugar e o Japão em 8º mantêm essas posições originais. Entre os demais, a subversão é total. Assim, a China e outros países caíram. A China, por exemplo, caiu da 2ª para a 9ª posição, a União Europeia caiu da 3ª para a 7ª, a Índia caiu da 5ª para a 10ª e subiram a África do Sul de 10º para a 5ª posição, a Argentina, que estava em 9º, subiu para a 3ª, Rússia, que estava em 7º, foi para 6º, o México, de 6º, foi para 4º, e o Brasil, que sobe do 4º lugar e se coloca como o 2º maior consumidor de carne de frango do planeta. Notar em relação ao consumo brasileiro, 43,8 quilos per capita o ano passado. Essas são as projeções do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. E o Brasil responde a quase 4 vezes a média mundial estimada a partir dos números do organismo norte-americano. E agora eu vou conversar com o Rogério Coan. O Rogério é diretor da Coan Assessoria. Rogério Coan, bom dia. Bom dia, Toninho. Tudo bom? Satisfação estar aqui com você. O prazer é nosso, muito bom. Trazer uma pessoa de referência, considerada aí uma das melhores empresas de assessoria do Brasil, a Coan. Então, para nós é uma honra. Igualmente, obrigado. Rogério, me diga uma coisa, como é que você enxerga o mercado agropecuário e especificamente a pecuária de corte, que aí com a carne fraca deu uma despencada e tal, e começa a subir de novo, e aí a gente vê aí que o mercado mundial está doido atrás de carne e sabe que a carne brasileira é boa. Mas e o pecuarista? Como é que anda a situação da produção de carne? Olha, Toninho, a sua pergunta é muito pertinente diante do cenário, eu diria, não só macroeconômico, mas também quando a gente visualiza o pecuarista, que é o nosso dia a dia, né? As adversidades do mercado sempre parametrizam o pecuarista diante do que ele pode seguir, como seguir, principalmente na aplicação de tecnologia, né? A gente visualiza que é o seguinte, nós estamos numa fase, eu diria, um pouco de transitória
de uma fase, eu diria, bastante crítica quando se analisa a economia e, consequentemente, como você ponderou há pouco, a questão de consumo, né? A gente visualiza as quedas do consumo de proteína vermelha, de carne bovina, e, consequentemente, os impactos que nós tivemos na exportação. Se a gente colocar isso tudo dentro de uma cestinha e misturar, é fácil de a gente entender o mercado dentro da nossa atualidade, dentro da nossa conjuntura. E é fácil entender também que o segundo semestre, Toninho, ele tem um direcionamento e uma posição totalmente diferente. Por quê? Porque nós estamos aí com uma safra que tende a ser bastante, eu diria... Positiva, né? Positiva, né? Eu diria, para não dizer que é recorde, né? Porque ainda não temos números, somente perspectivas, mas isso vai mudar muito, eu diria, a atividade pecuária, a viabilidade da pecuária, seja ela de cria, de recria, de engorda. E quando eu falo engorda, também a pecuária de confinamento, que agora no segundo semestre ela entra com maior força. Mesmo que com menores números de animais confinados quando comparado com 2016. Mas é importante que o pecuarista ele tenha visão de que com um cenário mais favorável de insumos, principalmente milho, dos derivados da soja, né, como a casca de soja, farelo de soja e seus resíduos, isso vai permitir que o pecuarista recupere um pouco de margem. E quando eu falo margem, nós estamos falando de lucro. Então, se você analisar a operação pecuária 2017 comparativamente com 2016, onde em 2016 nós tivemos uma remuneração da arroba um pouco melhor, mas, por outro lado, um custo de produção mais alto, lembrando que se você analisar dos componentes de custo, a nutrição animal, depois da reposição, numa atividade de recria, por exemplo, ela tem uma vertente muito alta. Para esse ano de 2017, com um mercado mais favorável de insumos, há uma tendência de redução de custo e melhorar um pouco essa margem. Então, o cenário ele é positivo. O pecuarista tem que acreditar na aplicação da tecnologia, tem que acreditar que o cenário vai mudar para o segundo semestre. Eu concordo em gênero, número e grau com você. E aí eu colocaria só uma coisinha. Gestão, planejamento e mudar aqui dentro. Aí vai dar tudo certo, pode ter certeza absoluta. E a gente já vem falando isso há muito tempo. Rogério, vamos para o intervalo comercial e depois nós vamos falar sobre treinamento, nós vamos falar sobre conhecimento. É um minutinho só, eu volto já. Eu estou de volta conversando com o Rogério Coan, que é diretor da Coan Assessoria, e nós falávamos no bloco anterior sobre a situação do mercado e que eu aposto que nós vamos ter aí uns resultados positivos na pecuária, principalmente na pecuária de corte. Eu gostaria de conversar agora, Rogério, com você sobre uma questão, vamos dizer, de conhecimento. Vocês estão realizando um evento aqui em Goiânia que começou ontem, e um evento que, eu confesso, fiquei sabendo agora há pouco, que vocês estão com a casa cheia. Quer dizer, eram 100 participantes no máximo e esse número passou um pouquinho dos 100. E você que está nos assistindo agora, que infelizmente não teve condição de participar desse evento, você está perdendo um mega evento. O que é que vocês estão falando nesse evento e o que é que vocês vão falar hoje aqui no evento? Perfeito, Toninho. Primeiramente, eu reforço o nosso bom dia, né, para quem nos está acompanhando. Nós estamos hoje no segundo dia de evento, e esse evento ele tem a denominação de workshop confinamento de precisão. É uma analogia, quando a gente pensa em precisão, é realmente no foco como um alvo, como se fosse uma mira, né, de um rifle, que está realmente focando algo de muita importância para o pecuarista. E que nesse rifle só tem uma bala na agulha. Exatamente. Não pode errar. Não pode errar. E qual que é esse foco? O foco desse evento, que está conglomerando praticamente 112 pessoas, né? Como você bem disse, eram 100 o limite, nós tivemos que exceder um pouquinho as inscrições para que os pecuaristas de última hora pudessem participar. Só para você ter uma ideia, nós temos com praticamente quase 500 mil animais reunidos dentro de uma sala, com mais de 100 pessoas. Então, realmente são pecuaristas que estão buscando aplicar tecnologia e estão com foco realmente em mudar um negócio. Tornar a pecuária não só mais lucrativa, mais competitiva, frente às outras oportunidades de uso de solo que ele tem. Como o foco é confinamento, Toninho, o que nós estamos discutindo? Nós tivemos o cuidado de trazer grandes especialistas da parte de nutrição, da parte de manejo sanitário, a parte de mercado e a parte de custos de produção. De forma que os participantes, Toninho, eles têm oportunidade de realmente explorar
toda essa expertise desses consultores que passam o dia a dia nas fazendas, mudando o foco de uma pecuária que a gente sabe que tem um foco não, eu diria, empresarial, e tornando essa atividade empresarial. Então, quem teve a oportunidade de estar com a gente nesses 2 dias, e hoje a gente finaliza a parte da tarde falando muito mais de mercado e como utilizar as ferramentas de BMF, como utilizar as ferramentas de gestão em prol de buscar esses ganhos marginais que a pecuária permite. O que são esses ganhos marginais? São aquelas informações que às vezes o pecuarista ou o técnico deixa passar. É aquela gordurinha. Isso. É a gordurinha. Exatamente. Não dá devida importância num processo de orçamento, de determinar custo de produção, de fazer o planejamento nutricional, ver como que essas ferramentas de BMF podem efetivamente melhorar os resultados do confinamento e diminuir a exposição do risco. Então, assim, esse workshop, Toninho, ele foi de muita relevância, não só para nós que estamos sempre trazendo informações para o mercado, mas também aprendendo com esses pecuaristas, com esses profissionais que tiveram o privilégio de estar junto com a gente, nós estarmos junto com eles e trocar experiências, de realmente afinar a viola, para tocar uma música diferente para a pecuária de 2017. Você deu um exemplo, se você pegar 10 tocadores de viola e cada um tocar num tom, a coisa não chega lá não, tem que afinar. E eu vejo da seguinte maneira, é aquela velha história, só tem uma bala na agulha e o tigre vem vindo, ou o leão vem vindo. Se você errar, você dança. E eu acho que o pecuarista, de maneira geral, já conseguiu muita coisa, mas não adianta você ter o melhor concentrado, a melhor ração, se você não tiver a melhor gestão. Certo? Perfeito, também, exatamente essa Rogério, sucesso no seu evento, sei que já está tendo. Muito obrigado pela sua participação e o nosso programa está à sua disposição quando voltar aqui a Goiânia, ok? Com o maior prazer, Toninho. Grande oportunidade de estar aqui com você. Valeu. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino com a seguinte mensagem. Custos são como unhas. Você tem de cortá-los constantemente. Um grande abraço, bom dia e até o próximo programa. TV Serra Dourada Goiânia. O seu almoço